Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo para desvendar um dos chips mais icônicos da história da eletrônica, o microcontrolador 8051. Vamos mergulhar na arquitetura dele para entender por que, mesmo depois de tantas décadas, ele ainda é tão importante. Bora começar? Bom, o nosso roteiro aqui é bem direto. Primeiro a gente vai firmar a base, entender os conceitos fundamentais, depois vamos de fato abrir o capô e fazer uma verdadeira anatomia do 8051. Na sequência, vamos ver do que ele é capaz, suas principais funcionalidades. E para fechar, vamos entender por que esse clássico ainda tem seu lugar garantido no mundo da tecnologia de hoje. Certo, então. Vamos começar pelo começo. Os fundamentos. Para a gente poder realmente apreciar o 8051, precisamos primeiro entender qual é o lugar dele nesse grande universo dos chips. E antes de a gente seguir em frente, é fundamental dar o devido crédito. Toda a base técnica para essa nossa análise vem do trabalho do Silvano, um especialista com uma formação super sólida em sistemas de telecomunicações, TI e engenharia de redes. Isso nos dá uma confiança muito grande na qualidade da informação. E um aviso importante. Este é um conteúdo didático gerado por inteligência artificial. A gente se esforça ao máximo, mas falhas podem acontecer no processamento das fontes. Então, desde já, pedimos desculpas por qualquer eventual erro, ok? Para começar, uma pergunta que muita gente faz. Qual é a real diferença entre um microprocessador, tipo o que está no seu computador, e um microcontrolador como o 8051? Pensa assim, o microprocessador é só o cérebro, a CPU. Ele precisa de todos os outros órgãos, memória RAM, memória ROM, portas de entrada e saída, tudo conectado por fora. Já o microcontrolador, ele é o pacote completo. É um sistema inteirinho em um único chip, com tudo isso já dentro dele. É por isso que ele é perfeito para tarefas específicas de controle, sabe? Ele acaba sendo mais barato e muito mais eficiente no consumo de energia. Ok, agora que a gente já entendeu o que ele é e onde ele se encaixa, vamos mergulhar mais fundo. Chegou a hora de dissecar a anatomia do 8051 e ver o que de verdade faz ele funcionar. Então, o que estamos vendo aqui é o mapa geral da arquitetura do 8051. Ele é um microcontrolador de 8 bits do tipo CISC. Isso quer dizer que ele tem um conjunto de instruções mais complexas, digamos assim. E ele usa a arquitetura de Harvard. Um detalhe super importante que a gente vai ver logo mais. Mas o essencial a anotar agora é que todos os componentes cruciais estão aqui, integrados. A CPU, as memórias, as portas de comunicação, os temporizadores. É literalmente um computador em um chip. E como é que essa pequena maravilha se conecta com o mundo lá fora? Através disso aqui, seu encapsulamento de 40 pinos. Cada pino tem uma função específica. Alguns são para alimentação, o VCC e o VSS. Outros formam as 4 portas de entrada e saída, que são basicamente a principal forma de interagir com sensores, motores e LEDs. E ainda temos pinos de controle essenciais, como o de reset para reiniciar a operação e outros para gerenciar a memória. A organização da memória é um dos grandes segredos do 8051. Ele usa a famosa arquitetura Harvard. E a grande sacada disso é que ele tem caminhos separados para buscar o código do programa e para acessar os dados na memória. Pensa nisso como 2 pistas numa estrada. Por poder fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, ele se torna muito mais rápido e eficiente. O diagrama mostra bem essa divisão. De um lado, a memória de programa e do outro, a memória de dados, que por sua vez também é toda subdividida para diferentes funções. Agora, vamos para o coração da CPU, os registradores. Eles são como a bancada de trabalho ultra rápida do chip. O acumulador, o ACC, é o principal. É onde a maior parte da mágica matemática acontece. O registrador B é o grande ajudante dele, especialmente para multiplicações e divisões. O DPTR funciona como um ponteiro, um mapa, apontando para dados na memória. Já o Program Counter, o PC, é como um marcador de livro, sempre indicando qual a próxima instrução a ser executada. E a PSW, a Program Status Word, pense nela como um painel de controle, cheio de luzinhas, os flags, que acendem para indicar o resultado da última operação. Por exemplo, se teve um vai 1, que é o carry, ou se o resultado foi grande demais, o overflow. Muito bem, já exploramos a anatomia. Agora vamos ver este chip em ação. Quais são as principais habilidades e ferramentas que ele tem na manga? Uma boa parte da flexibilidade do 8051 vem de como ele consegue acessar os dados. A gente chama isso de modos de endereçamento, e existem várias formas. No modo imediato, o dado já vem junto na própria instrução. No modo direto, a instrução nos dá o endereço exato do dado na memória. Já no indireto, a gente usa um registrador como intermediário,
para ele apontar onde o dado está. E por fim, no modo registrador, a operação acontece direto entre os registradores da CPU. São basicamente diferentes ferramentas para diferentes tipos de tarefa. Agora, uma das ferramentas mais poderosas do 8051, sem dúvida, são seus temporizadores. Pense neles como 2 cronômetros de altíssima precisão. Eles podem tanto contar tempo quanto contar eventos externos, tipo pulsos de um sensor. A gente configura tudo isso usando um registrador chamado Tmod. O modo 1, por exemplo, é ótimo para criar pausas bem precisas no código. Já o modo 2, com aquela função de auto-reload, é perfeito para criar o ritmo constante que a gente precisa, por exemplo, para comunicação serial. Imagina o seguinte, o 8051 está lá super ocupado com uma tarefa e, de repente, o telefone toca. Isso é uma interrupção. Ele para o que está fazendo, com cuidado, atende a chamada, que é o evento urgente, e depois, quando desliga, ele volta exatamente de onde parou. E a tabela de vetores? Ela é como uma agenda de contatos. Para cada chamada diferente, seja de um timer ou um sinal externo, ela diz para o processador para qual número, ou melhor, para qual endereço de memória ele deve ligar. E o registrador IE? Ele funciona como o botão de não perturbe, permitindo que a gente ligue ou desligue cada tipo de interrupção. E para conversar com outros dispositivos, como o 8551 faz? Ele usa a sua porta de comunicação serial, a UART. O processo é até que simples. Os dados que vão ser enviados ou que chegam passam por um registro temporário chamado SBUF. Ele funciona como uma área de espera, uma antessala. E o cérebro de toda essa operação é o SCON. É ele quem devinha as regras da conversa, como a velocidade, e também avisa quando uma nova mensagem chegou ou quando a nossa foi enviada com sucesso. Bom, com toda essa tecnologia que, claro, já tem algumas décadas, alguém pode se perguntar, mas o 8051, criado tanto tempo atrás, ainda tem espaço no mundo de hoje? Vamos ver como é que ele se posiciona nesse cenário atual. Para a gente entender bem o lugar dele hoje, nada melhor que comparar com um chip moderno, como um ARM Cortex-M. E as diferenças são gritantes. O 8051 é um chip de 8 bits mais simples. Já o ARM é uma potência de 32 ou 64 bits, muito mais rápido, muito mais eficiente em consumo de energia. Mas aqui não é uma questão de qual é melhor. É uma questão de que são ferramentas de gerações diferentes, projetadas para resolver problemas diferentes. Então, qual é o veredito final? Por que o 8051 ainda é relevante? Bom, existem 4 razões principais para isso. Primeiro, a simplicidade dele é uma vantagem gigantesca para quem quer aprender programação de baixo nível, o famoso bare metal, direto no hardware. Segundo, o custo. É imbatível. Terceiro, ele é extremamente eficiente no que a gente chama de manipulação de bits, algo essencial em muitas aplicações de controle. E por último, e isso é incrível, o design dele é tão sólido, tão robusto, que o núcleo do 8051 é licenciado e embutido dentro de chips muito mais modernos e complexos que usamos hoje. E uma prova dessa relevância toda é a quantidade de material de altíssima qualidade que a gente encontra por aí. Desde publicações de universidades de ponta, como a UFP e a UFC, até portais técnicos de referência, todos continuam a estudar e a ensinar sobre essa arquitetura fantástica. E assim a gente fecha esse nosso mergulho profundo no 8051, um verdadeiro pilar da eletrônica que prova que um bom design, de fato, resiste ao teste do tempo. Se essa análise foi útil e interessante, considere se inscrever no canal, deixar o seu like e, principalmente, compartilhar. A interação de quem nos assiste é o que faz a plataforma entender que o nosso conteúdo é relevante e mostrá-lo para mais pessoas. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!